ressaltar e salientar que a trombeta de Deus que Paulo está falando não é a trombeta de Apocalipse. Então, não é somente Apocalipse que trata das coisas futuras. Nós temos os profetas maiores, e quando Paulo fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, esta última trombeta aqui é a trombeta de bem-aventurança, é a trombeta de bênção, é a trombeta da alegria, é a trombeta da vocação, é a trombeta da vitória. A trombeta de Apocalipse não. É para quê? A de Apocalipse é para quê? É a ira de Deus sendo derramado na terra. Alguns irmãos confundem as trombetas. Mas como que a trombeta vai tocar na tribulação e a igreja será arrebatada? Não, as trombetas do Apocalipse, nós vamos chegar lá, mas não é a trombeta quando o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Outra nota que os irmãos devem compreender e entender: a palavra arrebatamento significa transladado, exemplo bíblico de arrebatamento na Bíblia. Alguém lembra? Exemplo bíblico: Elias, um exemplo do arrebatamento bíblico. Elias foi levado em um carro de fogo, não, irmãos. Redemoinho. Na segunda aparece ele ser levado no carro de fogo. Não, o carro de fogo veio para separá-lo do profeta Eliseu. E o carro somente separou, isso é um mistério. E o texto fala que ele foi levado em um redemoinho para os céus. Outro profeta que foi levado, Enoque. Enoque foi transladado, Enoque foi tirado. Outro exemplo de arrebatamento na Bíblia é o apóstolo João. Alguém lembra como que ele foi arrebatado? O apóstolo João, na ilha de Patmos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11 também. E no dia do Senhor achei-me exaltado em espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve em o livro o que vês, e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e também a Laodiceia. Aí o texto fala em Apocalipse 4 que João viu uma porta sendo aberta no céu e uma voz como de trombeta. Mais uma vez, a voz do noivo é como se fosse a voz de trombeta, que dizia: sobe para cá e contempla os mistérios que eu vou te mostrar. Então, capítulo 4 são as coisas que brevemente irão acontecer. Para não dificultar os irmãos, eu falei aqui que Apocalipse ele se desenrola em 3 partes. Quem lembra? Apocalipse 1, versículo 8: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que será. Então, 3 partes do Apocalipse dividido: o era, o é e o será. Vamos aqui forçar a mente a pensar. O que quer dizer a palavra quando fala era? Aponta para quê? Porque ele foi o passado. Quando fala que ele é, o presente. Quando fala que ele será, aponta para o futuro. Como você vai conseguir fazer a separação olhando para a Bíblia? Quando o texto diz que Jesus, as coisas que vão acontecer, Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tem visto. O que João viu no tempo passado? Guarda isto. O que João viu? João viu Cristo glorificado. Ele viu no passado, porque está no céu, mas ele viu Cristo glorificado. Então o capítulo 1 é o tempo era. O
Capítulo 1 do Apocalipse é o tempo era, as coisas que João viu e as coisas que são, que é o presente. Está no capítulo 2 e no capítulo 3. Esta é a separação, hein? Se você, quando lê Apocalipse, tem que entender a separação para você entender a revelação. Tempo era o passado, capítulo 1. As coisas que são, o presente, aponta para as 7 igrejas. Do capítulo 2 ao 3, fala das 7 igrejas da Ásia. Eu já falei aqui. Agora as coisas que será, as coisas que brevemente irá acontecer, aponta do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Essas coisas não aconteceu ainda. Do capítulo 4 é o tempo será. Por isso que no capítulo 4 de Apocalipse, então do capítulo 4 ao 22 são as coisas que brevemente irá acontecer. Não, se não abriu, tá tranquilo. Não preocupa não. Então, 3 povos aí. Para uma boa compreensão da escatologia, é necessário fazer a distinção entre 3 povos, igrejas, Israel e os ímpios. A página principal das 7 selos, que começa no número 25 da apostila aí. Os 7 selos, os primeiros 7 selos. Primeiro selo, os irmãos devem notar, quando eu falei no Apocalipse 4 e 5, é o momento que João viu o Cordeiro de Deus, que é o único digno de desatar os 7 selos. Então, cada selo que João vai percebendo que vai sendo desatado, aponta para um julgamento. A primeira coisa, os irmãos não falam que eu não falei, vou reforçar aqui, vai estar gravado. Na tribulação e na grande tribulação vai acontecer 3 séries de julgamento. 3 séries de julgamento. Não é um julgamento. São 3 séries. Anote isto. Quais são essas 3 séries de julgamento? Os 7 selos é o primeiro julgamento. O segundo julgamento, as 7 trombetas. Cada trombeta é um julgamento, é uma sentença. E a terceira série de julgamento são as 7 taças da ira de Deus. Porque tem estudo bíblico que diz que é um julgamento só. Olha que loucura. Que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças é uma sentença só. Quando abre o 7 selos, quer dizer uma trombeta e as 7 taças sendo derramadas. Não é isto. Biblicamente, dá para entender que são 3 séries de julgamento. Só que tem um detalhe importante aqui, que vale os irmãos compreender quando fazer essa leitura em casa de Apocalipse, é que não tem uma ordem cronológica dessas trombetas, 7 selos. Está compreendendo? Os 7 selos que são abertos aqui, a sentença está acontecendo, mas também pode acontecer a sentença no meio dos 7 selos, as 7 taças da ira de Deus. Só que o João vai separar, vai dar alguns detalhes, colocar em ordem sobre cada sentença. Mas não tem uma ordem cronológica. De fato, primeiro vem os 7 selos, 7 taças, não. Em Apocalipse não tem isso, não. Por isso que o pessoal pega a narrativa e faz uma confusão toda. Então, o primeiro selo, aparece o cavalo branco. Apocalipse 6, 1 e 2, que simboliza a falsa paz. Por que o cavalo branco simboliza a falsa paz? Vamos lá? O que representa o cavaleiro branco? O cavaleiro branco representa o anticristo. O primeiro selo, quando é aberto, sai um cavaleiro montado no cavalo branco, e o texto fala que ele saiu vitorioso, apontando que ele vai conseguir enganar a população com uma falsa paz. É o poder do anticristo. Então, nós temos 4 cavaleiros, 4 cavalos, e as cores são branca, vermelho, amarelo e preto. Cada um simboliza algo. Vamos discorrer aqui no estudo bíblico. O anticristo arranca para a conquista sobre as nações. O arco fala do alcance, extensão do domínio do anticristo. A coroa é para o vencedor.
nesse período o mundo viverá grande prosperidade. Daniel 11:36. Porém, todo esse progresso será falso. Posteriormente, a besta revelará seu caráter diabólico, e é neste período que vai surgir as duas testemunhas. Olha para cá. Então, quando eu falo o primeiro selo, eu estou dizendo que é durante a primeira fase da tribulação. São duas fases. 3 anos e meio a falsa paz e 3 anos e meio a rebelião do anticristo. Ele vai revelar quem ele é de fato. A segunda fase nós chamamos de a grande tribulação. A segunda fase desse período nós chamamos de grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque 3 anos e meio não vai ter a tribulação para os seguidores do anticristo. Porque haverá o quê? Uma falsa paz. Por que eu falo que será uma falsa paz para os ímpios, mas para os desviados será tribulação? Imagina um pastor ficando aqui na terra, irmãos. Ele vai entender o quê? Que o governo é do anticristo. Uma pessoa que seguiu a Cristo não subir, ele vai entender. Vai ser angustiante para ele. O país prosperando, as coisas acontecendo, a igreja vai desaparecer da face da terra, o noticiário vai inventar alguma coisa aí. Quem sabe foi raptado pelos ETs que está aparecendo por aí, essa mentira cabeluda. Alguma coisa vai inventar, nós não sabemos o que eles irão inventar. Alguma coisa vai inventar para confortar o coração da população. O povo desapareceu aí, não sei qual vai ser o argumento. E o anticristo vai manifestar, vai controlar o mundo, é um líder mundial, é um homem inteligente, é o homem da iniquidade, além de ser inteligente, vai fazer aliança com uma pessoa que tem influência. Quem é a pessoa que tem influência no mundo todo? Tem duas bestas em Apocalipse. A besta que saiu do mar, representa o anticristo, e a besta que saiu da terra, representa o Papa. O Papa tem a voz ativa. Então o anticristo fará aliança com o Papa. Isso aqui é bíblico, isso. A Bíblia fala sobre Roma. A Babilônia quer dizer Roma. Então o Papa fará aliança com o anticristo. Por isso que vai conseguir, irmãos, manipular toda a humanidade, trazendo uma falsa paz. Será um só governo, uma só moeda, uma só economia, uma só religião. Quem vai ser contra a religião do anticristo? Ninguém vai, irmãos. Porque ele fará sinais e prodígios nos céus. Haverá sinais. Você viu hoje os profetas aí com sinais, o povo seguindo. Os caras todo errado, mas estão seguindo. Por quê? Tem sinais. Estão seguindo porque vê as coisas acontecer. Só que se esquece das palavras de Jesus, quando diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. No último dia, eles irão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos os enfermos, mas vos direi abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o anticristo vai ter esse poder de manipular, segundo a Bíblia Sagrada, que é o primeiro selo, a falsa paz. Tem um detalhe interessante, Daniel 11:36, dê para mim. Daniel 11:36. Daniel 11:36, já colocaram aqui. Este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecerá-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Olha o 37, isso aqui é polêmico, hein? E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Sabe o que quer dizer isso aqui? Automaticamente alguém pode falar: isso aqui é loucura, mas é a verdade, irmãos. Isso aqui não é loucura, não. Então o texto está dizendo bem claro que o anticristo, coloca aí, o anticristo não terá respeito ao amor das mulheres.
Isso aqui fala automaticamente do homossexualismo crescendo. O que está acontecendo no mundo aqui, irmãos? Nós percebemos que o espírito do anticristo já se está manifestando na terra. Então, o anticristo, que é um homem, não terá prazer com as mulheres. O texto está claro. Não terá nenhum prazer, não vai respeitar as mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Então, aponta também para a questão que ele será aí um líder e não vai negar essa sua homossexualidade no texto. Então, o anticristo, na verdade, ele está dentro da trindade satânica. O que é a trindade satânica? A trindade satânica são 3 pessoas. Entende isso? O diabo quer imitar Deus em tudo. Trindade santíssima: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então Deus tem um Filho que é Jesus o Salvador, e a Trindade Santíssima tem o Espírito que é o porta-voz. Trindade satânica, primeira pessoa, o diabo, e o diabo tem um filho. Assim como Deus tem um filho, que é Jesus, nós entendemos essa conotação filho, não preciso entrar aqui no detalhe, e o diabo também tem um filho, e o filho do diabo é o anticristo. Olha como que imita Deus em tudo. Se o Espírito Santo é o porta-voz, na trindade satânica tem também um porta-voz, que é o falso profeta. O falso profeta é a segunda besta. Quando eu falo do papado, é o falso profeta. A segunda besta, que vai conseguir manipular, que vai conseguir enganar, que vai conseguir iludir a população 3 anos e meio com uma falsa paz. Então, nesse período, está acontecendo o primeiro selo, que é o selo do cavalo branco, o selo que simboliza a paz. Segundo selo, então, vai aparecer aí o cavalo vermelho, Apocalipse 6, 3 e 4. Apocalipse 6, 3 e 4. O cavalo vermelho simboliza guerra. Faremos essa leitura aí. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Consegue colocar aí? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, nesse período, o acordo com os judeus será quebrado. Então, vai manifestar a igreja apostada, será perseguida pelo anticristo, que vai se rebelar quem ele é. Então, nesse período agora, de 3 anos e meio, vai acontecer o sangue, morte, que é o cavalo vermelho, que simboliza guerras, que simboliza perseguições. Então vai dar sequência. Quando sai o cavalo vermelho, automaticamente, como eu disse, não está na ordem aqui, vai sair também o cavalo preto, que simboliza a fome. A balança fala de racionamento. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 e 6. Olha o que diz Apocalipse 6, versículo de número 5 e 6. Número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Verso 7. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem e ver. Só para focar aqui na questão do cavaleiro montado, o cavalo preto, que simboliza a falta de alimento. Terão recurso, mas não terão alimento neste período. Então, durante 3 anos e meio, esta é a grande perseguição. Vale ressaltar, para os irmãos não ir pensando aqui,
Quando eu falo de cavalos aqui, irmãos, não quer dizer cavalo literalmente. Lembra que isso daqui é o quê? A figura do Apocalipse é símbolo. O que quer dizer cavalo na Bíblia aqui nesse momento aqui? Quando eu falo cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo... Ali ele está achando que é um cavalo mesmo, que está rindo ali. Você estava achando mesmo? Vai vir um montando. Olha o cavalo lá, gente. Aqui é o preto. Esse aqui é o amarelo. Cavalo representa o que na Bíblia? Força, reino, império. Então é bem provado que esses 4 cavalos aqui, de cores aqui, representam um país poderoso. Quem sabe a China, quem sabe a Rússia, aponta para a força, aponta para domínio, aponta para império. Então quando fala o cavalo aqui, irmão, aponta para as nações poderosas aí. Nós não conseguimos discernir quem são essas nações que irão participar do tempo do fim. Então Deus ocultou. Mas é só você olhar as nações que estão em evidência, que tem um armamento poderoso, você pode então fazer as suas conotações aí principais. 4º selo, aparece o cavalo amarelo, que simboliza a morte. A morte será em decorrência de 4 fatores. Olha aí, a espada, o anticristo estará dominando amplamente a terra. A igreja apostata sofrerá nesse tempo tendo seu sangue derramado. A fome é o que está incluso no 3º selo. A peste, possivelmente pelo aparecimento de bactérias, vírus que promoverão a morte de muitos, pandemias, pestes. As feras, certamente animais bravios, e a 4ª parte da população da terra morrerá. Então, até aí, está mostrando os 4 selos. Agora vem o 5º selo, que não é mais a sentença dessas nações sobre a humanidade. O 5º selo já é o clamor dos mártires. Aqui é a visão que João está vendo. Então João viu judeus e gentios que morreram pela fé, tendo seu próprio sangue derramado, estarão debaixo do altar de Deus. Cremos assim que haverá salvação durante a grande tribulação. Então este versículo aqui aponta para quê? Olha para cá. Este versículo, qual versículo? Apocalipse 6, 9 a 11, que fala sobre o 5º selo, dá a entender que as pessoas que ficarão aqui pós o arrebatamento podem se salvar também. É bênção ou não é bênção? Para mim não é não. Eu quero ir na primeira, tentar me salvar na segunda. Irmãos, você vai ler esse detalhe aqui, parece que é até impossível. Como o cara vai conseguir se salvar? Para comprar alimento tem que receber a marca da besta. Ou você vai, a linguagem certa, comer capim, sair pelos montes afora, esconder para lá e para cá, para tentar sobreviver e se te pegar e torturar. A tortura. Ninguém aqui sabe o que é tortura, né? Alguém já foi torturado aqui? Ninguém nunca foi torturado. Só em filme. Aquilo que você tem medo, o anticristo vai saber que você tem medo e vai torturar naquilo ali. Aquele pavor que você tem. Vamos colocar aqui o medo do Douglas aqui, o medo de rato. Imagina a sala cheia de rato. Imagina. E a tortura ali. A Lília tem medo de galinha, minha irmã. Ou esse pavor já saiu já? Continua tendo medo de galinha? Tem medo, tem pânico de galinha. Você vê uma galinha aqui, ela sai gritando aqui, ó. Tem uns que tem de barata. Estou dando exemplo aqui que isso é tortura, meu filho. Se a pessoa fica até passa mal. Imagina ser torturado, aquele que você tem pavor, horror. Ou começar aqui a questão de penitência. Começar a cortar parte do seu corpo, membro, até você ali blasfemar. Os filmes aí de Marvel, você percebe a tortura, cortando o dedo, até o cara delatar, denunciar ou falar de alguma situação. Quem está envolvido? Não sei. Começa a tortura, cortando dedo. Não sei. O cara todo quebrado, o filho, ele fala. Quem está envolvido de falar a primeira vez, né? Ele perde os 10 meses, depois ele fala. Eu falava de cara, fulano de tal de uma vez, para não perder nada. Já entregava tudo. Você é torturado? Você está ficando doido? Então a tortura é isso aqui, irmãos. Ou seja, vai haver salvação,
mas a consequência será grande aqui neste período. As pessoas que irão ficar, quando cair a ficha, vai tentar se salvar. Salvar como? Correndo para os montes aí e tentando sobreviver. Aqui sim, ele pode calcular o tempo. Somente nesse período, irmãos. Como que ele pode calcular o tempo? Como que ele vai fazer esse cálculo? Como que a pessoa ela quer salvar? Como que ela faz o cálculo de tempo até a salvação? Os 3 anos e meio. Isso mesmo. Porque os 3 anos e meio é paz. Até o justo que está ali, a pessoa justa não. Os que ficaram vai estar nessa paz, mas ciente. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai revelar quem ele é e agora vai ter que buscar salvar a si mesmo e a sua família. Imagina famílias aqui. A pessoa não vai querer salvar a si mesmo. Tem filho, tem filha. Aí vai ser pior ainda. Aí diz a Bíblia que vai ter essa salvação no 5º selo. 6º selo, sinais no céu e angústia na terra. Por que sinais no céu? Angústia na terra. Houve um grande tremor de terra, no versículo 12, 17. No 6, 12, o sol tornou-se negro como saco preto, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu, o céu retirou-se como livro, todos os montes e ilhas foram removidos. Aqui é o 6º selo. Apocalipse 6, 17 diz que Deus respondeu o clamor dos mártires, sua ira se manifestou. Agora, o 7º selo, surpresas evidentes. Primeiro, houve silêncio no céu por quase meia hora, em atitude de respeito ao que sucederia. Então, no 7º selo, simplesmente este aqui, ó. Abriu-se o 7º selo, está na apostila aí, aparece 7 anjos. Outra coisa que os irmãos não notaram é o número 7 na Bíblia. O número 7 aparece em Apocalipse, principalmente, 50 vezes. Nós temos em Apocalipse as 7 igrejas. Nós temos em Apocalipse as 7 estrelas, que representam o que mesmo? As 7 estrelas da Bíblia. A única vez que a palavra estrela não aponta para os anjos de Deus, mas sim para os pastores. A palavra estrela na Bíblia fala de anjos. A terceira parte da estrela que caiu do céu aponta para os anjos caídos que caíram do céu. Mas no capítulo 1, quando fala estrela ali, que João viu Jesus na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas que apontava para os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. João está dizendo que os pastores, que é o anjo da igreja, está na mão de Jesus. Já viu a expressão quando alguém me pregar na igreja, fala muito obrigado ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. Quando a pessoa fala o anjo da igreja, aponta para o pastor. Alguém não conhece, vem pregar aqui e fala, pastor Hélio, quem que é o anjo da igreja? É o líder principal. Vou falar o quê? O anjo da igreja é o pastor Robert. Pastor Robert, o anjo da igreja, Deus abençoa. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então em Apocalipse, estrela não quer dizer o anjo celestial. A palavra estrela, Apocalipse, o anjo aqui aponta para os pastores de cada congregação da igreja da Ásia. É o que nós vemos e observamos no livro de Apocalipse. Depois que João viu os 7 anjos com 7 trombetas, agora vem outras sentenças. Pode acontecer que esta sentença das trombetas, algumas acontecem aí no 5º selo, no 6º selo, no 7º selo, só não pode acontecer durante 3 anos e meio. Isto aqui é uma realidade. Eu lembro na pandemia, quando um profeta por nome Ezequiel da Assembleia de Deus disse que para as pessoas não saírem de casa, porque amanhã, era uma quinta-feira, iria tocar
a quarta trombeta. E a quarta trombeta aponta para o cavalo amarelo, que representa a morte. E algumas pessoas não saíram de casa, porque o profeta Ezequiel diz que vai ser tocado amanhã a quarta, vai sair amanhã o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo, que representa a morte, para ninguém sair. E a profecia caiu por terra na hora, porque é impossível as trombetas, os 7 selos acontecer no período da tribulação, antes da tribulação, ou no período das dores. A nossa era, qual a nossa era? Nós estamos vivenciando o período das princípio das dores. Então grava isso, hein? O nosso tempo agora é o tempo princípios das dores. É o princípio das dores. Não é tribulação. Tribulação é algo que vai acontecer que não dá para comparar com a tribulação que nós vivenciamos. É algo global, é algo inédito. Não se compara com as tribulações dos países que estão sendo perseguidos. A tribulação aqui é algo que jamais aconteceu, mas vai acontecer somente em Apocalipse. Então, se nós estamos nesta era chamada o princípio das dores, o que nos falta agora é o quê? O arrebatamento.